Tem jogador do Palmeiras na mira do Manchester United. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e conta sobre um chapéu de 15 milhões de reais que o Corinthians tomou de um clube italiano. Falo também sobre o Flamengo, que exigiu uma compensação do seu patrocínio master e passa a ter os mesmos valores do rival Corinthians. E essa história de que John Textor pode vender a SAF do Botafogo. Te atualizo sobre as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal e sem perder qualquer tempo, só queria contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa mais segura do planeta. Colocando na tela jogos da Libertadores da América dessa quarta-feira com os meus palpites. Para mim o Botafogo vence o Júnior Barranquilla, o Estudiantes de La Plata bate o Huachipato, o Nacional do Uruguai ganha do Libertad, o Colo-Colo supera o Cerro Porteño, Fluminense volta do Peru no confronto contra o Alianza Lima com 3 pontos e no jogo entre São Lourenço e Palmeiras, para mim, dá empate. E você manja de futebol, gosta de dar seus pitacos, então vem se divertir comigo na Betano. Para participar é simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e sai aproveitando todas as vantagens. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, tem muita coisa importante. A primeira delas, sobre a minha Portuguesa, que tem conversas avançadas para fazer de Pintado o técnico da Luz em 2025. Mas Nicola, o Pintado não era o técnico da Portuguesa? Sim. Luz abriu mão do Pintado para a disputa da Copa Paulista, o investimento vai ser muito baixo, mas as partes se alinham para que o Pintado volte na preparação do time para a Série A1 do Paulista de 2025, depois na Série D. Já Pedro, meio atacante que pertencia ao Corinthians e foi vendido ao Zenit por 9 milhões de euros, fez seus 2 primeiros gols com a camisa do clube russo nessa quarta-feira em jogo da Copa da Rússia contra o Spartak Moscou, o segundo gol bem bonito. Além dos 2 gols que garantiram a vitória por 2-1, ele ainda fez uma jogada em que ele dribla 4 defensores e acerta a trave. Só para completar o giro de notícias, Caleri não deve ser titular do São Paulo no jogo contra o Tajeres. Nessa quinta-feira, estreia da Libertadores da América, ele segue reclamando de dores no joelho esquerdo. E a última, a Justiça de São Paulo deu prazo de 3 dias para que o Corinthians pague uma dívida de 2,5 milhões de reais com o agente André Cury. Só para lembrar, houve um acordo no ano passado, em abril, para que o Corinthians fizesse o pagamento de forma parcelada de uma dívida com o André Cury. Duílio Monteiro Alves não cumpriu o combinado e a Justiça deu esse prazo de 3 dias para quitação. Além dos 2,5 milhões, o André ainda move um outro processo contra o Corinthians de 25 milhões de reais. Bora de informação exclusiva, quero contar para vocês quantos clubes pequenos e médios do futebol brasileiro na primeira divisão receberam de proposta da Brax, agência de marketing do Rio de Janeiro, que tem pagado muito dinheiro aos principais clubes do país. Só para lembrar, o Flamengo fechou um acordo com a Brax de 66 milhões de reais por ano para a exploração das placas de publicidade nos seus jogos como mandante do Brasileiro. O Palmeiras fechou com uma outra empresa por 63 milhões, o Corinthians com a Brax por 48 milhões, o São Paulo vai embolsar 38 milhões, valores por ano, tá? Atlético Mineiro 20 milhões e 600 mil, o Santos 19 milhões e 600 mil. Pois bem, diante dessas cifras astronômicas pagas para alguns clubes, a realidade para outros é bem diferente. O que eu consegui apurar é que Criciúma, Juventude, Cuiabá, Atlético Goianiense, entre outros, receberam propostas da Brax de 6 milhões de reais. Era pegar ou largar. O Vitória se rebelou, disse que não acertaria por 6 milhões e estabeleceu um acordo com uma outra empresa chamada Sherpa por 10 milhões de reais. Os outros times estão se juntando na tentativa de cobrar um valor um pouco maior da Brax. Qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro com um lucro extremamente interessante nas partidas na Arena MRV. Depois de 6 jogos em casa no Campeonato Mineiro, a arrecadação líquida do Atlético é de 7 milhões e 900 mil reais. Esse valor também inclui bebidas e estacionamento. Essa grana de 7 milhões e 900 mil em 6 jogos, valor líquido, equivale a mais do que o dobro do que o registrado pelo Atlético nos últimos anos, no mesmo período, quando jogava no Mineirão. Só para lembrar, no jogo contra o Cruzeiro, no último final de semana, a primeira partida final do Campeonato Mineiro, recorde de público, 42.592 torcedores e uma renda líquida de 2 milhões e 100 mil reais, 73% de margem de lucro entre receita bruta e a receita líquida. A lucratividade em 2023 com o estádio tinha uma média de 46%, ou seja, o Atlético faturava menos da metade da receita bruta por jogo.
Para 2024 esse valor mudou para 60% e o recorde veio no jogo contra o Cruzeiro, com 73% da grana ficando para o Galo. Bora falar agora sobre Emmanuel Martinez, volante de 29 anos de idade que pertence ao América e virou alvo de especulações de vários clubes brasileiros. Já havia contado para vocês que na semana passada o Cruzeiro voltou a tentar a contratação do atleta, não houve acordo e o América já deu as conversas por encerradas. Pois bem, agora o Vasco e o Fortaleza são os principais interessados. E há quem garanta que o Martinez já deu preferência ao Cruz Maltino. A proposta feita pelo Fortaleza de empréstimo até o fim da temporada foi recusada pelo volante argentino. Ele prefere se mudar em definitivo para qualquer clube que seja. O América também prefere dar preferência a essa negociação em definitivo e a pedida é de 2 milhões de dólares. Só para lembrar, o Cruzeiro chegou a oferecer 2 milhões e meio de dólares em janeiro. A relação entre dirigentes do Coelho e do Cruzeiro não é boa, o negócio acabou não avançando. O Martinez nem estreou na atual temporada, cabeça completamente longe da Toca da Raposa, do Coelho, por conta dessa proposta do Cruzeiro, que é da Toca da Raposa, e diante desse cenário, ninguém sabe ao certo qual será o futuro do Martinez. O que se sabe é que ele não fica no clube e a janela se encerra em 19 de abril. Bora falar agora sobre o Corinthians, que tomou um chapéu de mais ou menos 15 milhões de reais do Monza. Você deve ter lido ao longo dessa quarta-feira muita gente publicando que o Corinthians vai embolsar 11 milhões e meio de reais pela transferência em definitivo do Carlos Augusto do Monza para a Inter de Milão, beleza? Jogador revelado no clube, no Corinthians, vendido ao Monza e que agora vai em definitivo para a Inter de Milão. E essa obrigação de compra se dá porque a Inter garantiu a vaga na Champions e uma das cláusulas do empréstimo do Monza para a Inter previa a obrigação da compra na Inter caso o time se classificasse para a Liga dos Campeões. Beleza. Por que o Corinthians vai embolsar 11 milhões e meio de reais? Porque ficou combinado lá atrás, quando o Corinthians vendeu o Carlos Augusto para o Monza, que o Timão ficaria com 60% da mais-valia, ou seja, 60% do lucro que o Monza tivesse numa futura venda. O jogador havia sido comprado pelo Monza em 2020 por 4 milhões de euros e agora está sendo vendido por 7 milhões e meio de euros. O Corinthians fica com 60% dessa diferença, de 4 milhões e meio de euros. Dessa maneira, o Corinthians embolsa 11 milhões e meio de reais. Mas o Corinthians tomou um balão nessa história. Isso porque quando a Inter de Milão procurou o Monza para contratar o Carlos Augusto em definitivo, exatamente para manobrar o Corinthians, o Monza sugeriu que a Inter o contratasse por empréstimo no valor de 4 milhões e meio de euros. Quem paga 4 milhões e meio de euros por empréstimo? E combinasse essa opção de compra de 7 milhões e meio de euros. Foi a forma que o Monza encontrou para faturar 12 milhões de euros e repassar ao Corinthians um valor bem menor. Se a negociação fosse fechada por 12 milhões de euros, o valor definitivo do negócio, o Corinthians embolsaria 26 milhões de reais e não os 11 milhões e meio. Mais uma de Duílio Monteiro Alves e companhia. Bora falar agora sobre o atacante do Palmeiras, observado pelo Manchester United. Informação divulgada em primeira mão pelo pessoal da Trivela dá conta de que o poderoso time inglês buscou informações no Palmeiras sobre o Thales, menino de só 19 anos de idade, que fez parte daquele quarteto de ataque com o Estevão, o Messinho, com o Luiz Guilherme e com o Endrick. Jogador que pode atuar como camisa 10 ou também como camisa 9, excelente fazedor de gols, muita capacidade técnica, enfim, um menino super badalado dentro do Palmeiras. Fui checar essa informação do interesse do Manchester United e o que eu ouvi de uma pessoa do Palmeiras foi que o United perguntou a respeito do preço e por enquanto morreu por aí, mas há um monitoramento do gigante inglês. A multa do Thales com o Palmeiras é de 40 milhões de euros. Ninguém imagina que nesse momento possa pintar uma proposta desse tamanho, até porque o menino ainda joga no Sub-20. Por falar em Sub-20, nessa quarta-feira, pouco antes de gravar esse vídeo, ele foi o autor de 2 gols na vitória contra o Ceará na estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-20, vitória por 3-2 lá em Fortaleza. Só para completar sobre o jogador, descoberto no CRB quando ele tinha 16 anos de idade, o Palmeiras adquiriu 70% e deixou 30% com o time alagoano. Quero falar agora sobre o Flamengo, que batalhou e nos bastidores conseguiu aumentar o valor do seu patrocínio master, pelo menos é o que garante o pessoal do Mundo Rubro-Negro, o site que cobre o dia a dia do Flamengo. Só para lembrar, o Corinthians havia anunciado no início desse ano um acordo com a VaideBet para o patrocínio master de 120 milhões de reais por temporada, deixando o patrocínio master do Flamengo bastante abaixo. O Flamengo havia fechado no finalzinho do ano passado com a PixBet um valor de 85 milhões de reais e estamos falando de uma diferença de 35 milhões de reais a favor do Corinthians.
Nos bastidores, desde então, o Flamengo vinha trabalhando para igualar os 120 milhões de reais e o pessoal do mundo rubro-negro assegura que esse acordo foi firmado. Mandei mensagem para o Gustavo Oliveira, que é o vice-presidente de marketing do Flamengo, estou aguardando a confirmação. Se isso for confirmado, o Flamengo supera uma camisa de 275 milhões de reais por ano, na soma de todas as propriedades, além da Adidas, fornecedora de material esportivo. E aí o acréscimo no contrato da Pixbet é excelente, ele salta de 170 milhões de reais em 2 anos para 240 milhões de reais no mesmo período. Bora falar agora sobre John Textor, que segue causando no futebol brasileiro com uma série de acusações. E em cima disso, o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, trouxe a informação de que no mercado existe a suspeita de que todo o barulho que o Textor vem fazendo possa ser para preparar o terreno para a venda da SAF do Botafogo. O que eu consegui apurar em cima dessa observação do PVC e do barulho que o Textor vem fazendo com acusações contra o Palmeiras, agora contra o São Paulo, contra o Fortaleza, falando em esquema de manipulação de arbitragem, enfim. Vamos tentar entender um pouquinho da forma como o Textor gere os seus clubes. Ele é dono do Botafogo, do Crystal Palace, do Molenbeek e também do Lyon. Quase tudo que ele compra é de forma parcelada e com dinheiro que geralmente não é dele. Ele pega empréstimos, faz parcerias, é um cara que se vende muito bem no mercado e tem excelente relação com empresas gigantes de bastante dinheiro, tá? E ele tem uma reputação que se tornou extremamente importante, a ponto de ele ser dono de um clube na Premier League, na Ligue 1 e também no futebol brasileiro. O Molenbeek lá na Bélgica seria o papel menos importante. Entre os clubes que ele adquire pegando dinheiro emprestado estão o Botafogo e também o Lyon. Só para lembrar que o clube francês foi adquirido por 800 milhões de euros. A maior parte dessa grana veio de um acordo com a Ares Management. Os caras colocaram 450 milhões de euros para que a operação pudesse ser concretizada. O Textor colocou algo na casa dos 50 milhões de euros. E agora resta por uma parcela final de mais ou menos 300 milhões de euros que precisa ser quitada ainda na temporada de 2024. Dinheiro extremamente complicado para o Textor conseguir, até porque a Ares Management e a Iconic, que era uma outra empresa parceira que também ajudou o Textor em uma série de movimentos, as duas empresas afirmaram que hoje não tem mais condição de fazer aportes. Diante desse cenário, o Textor se colocou numa condição um pouco difícil. A venda do Botafogo poderia ajudar na quitação da compra do Lyon. Vale a lembrança também de que o Textor já fez alguns movimentos que irritaram torcedores franceses do Lyon, como a venda do time feminino e a ideia de vender também o estádio do Lyon. Para completar toda essa confusão, o Textor tem como grande sonho, e ele já declarou isso de forma pública, de transformar a Eagle, ou de vender ações da Eagle. A Eagle é o fundo que ele criou para comandar todos esses clubes. A ideia é vender essas ações em Nova York, tá? Para isso, para que venda as ações em Nova York, o controlador dessa empresa não pode ter ficha criminal, além de precisar ter uma reputação ilibada. E aí que pode pegar a coisa. Recentemente, por conta dessa série de acusações, o Textor foi muito crítico e fez críticas, mais do que críticas, né? Ele atacou o Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF. O Edinaldo processa o Textor de calúnia nas esferas criminal e civil. Diante dessa possibilidade, ou do risco de uma condenação, o Textor teria essa ideia da venda das ações lá em Nova York bastante atrapalhada. Você teria uma punição, uma condenação a partir de uma ação de um presidente da CBF, que é uma entidade filiada à FIFA. Por conta disso, o Textor tem criado uma série de narrativas com direito à participação da inteligência artificial, entre outras, para tentar provar que o que ele diz contra o Edinaldo e contra o futebol brasileiro é sustentável. Tomara que ele seja capaz de comprovar todas essas acusações. Senão, ele certamente será condenado nessa ação do Edinaldo, tomará um gancho extremamente pesado do STJD e possivelmente não conseguirá trabalhar mais à frente do Botafogo. Só para arrematar sobre o fogão, Arthur Jorge, novo técnico do clube, desembarcou no Rio de Janeiro, se disse super animado. A frase que ele falou foi, abre aspas, foi extremamente fácil me convencer a trabalhar no Botafogo, fecha aspas. A gente se encontra mais tarde com a tradicional live. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Nos encontramos. Tchau!